Vocês são terríveis, né? Outro dia eu publiquei aqui uma foto da minha esposa, no Stories do YouTube, da minha esposa cortando meu cabelo. Aí eu fui fazer um vídeo e falaram: ah, Thiago, seu cabelo tá horrível, vai para um cabeleireiro de verdade. Só que o que eu não falei é que a minha esposa alisou o meu cabelo. Ah, Thiago, você alisa o cabelo? Ela falou: alisa, vai ficar mais bonito. Só que quando alisa, não pode lavar o cabelo por 2 dias. Aí o cabelo ficou estranho em um dos vídeos. Eu não ligo pra aparência. Gravei. Aí no dia seguinte o meu cabelo tava normal, igual tá agora, porque eu lavei o cabelo. E aí veio comentar: ah, foi num cabeleireiro de verdade. Não, não fui. A minha esposa corta muito bem, ó. Tá bonito o cabelo. Eu gostei. Comenta aí, você gostou? Agora vamos falar do assunto do vídeo. Parar de baboseira. Vamos falar do Alexandre de Moraes, que tá enquadrando o bolsonarismo. Ontem o Alexandre de Moraes, que inclusive não tem cabelo nenhum, o ministro da STF, ele fez uma publicação falando que é lamentável que milícias digitais financiadas com dinheiro, não sei o que essas milícias sejam usadas para atacar, inclusive ministros do Supremo. Ele colocou um print screen do pavão misterioso, o pavão misterioso que a gente sabe, todo mundo sabe que é o Carluxo, até a Joyce Hasselman, que na época do pavão misterioso era bolsonarista, ela fez uma insinuação no Twitter faz alguns meses dizendo: ó, o Carluxo, o pavão misterioso, chamando o Carluxo de pavão misterioso, porque a gente sabe que era ele. Para quem não sabe, o pavão misterioso foi um perfil fake criado no Twitter para inventar mentiras contra ministros do STF, mas principalmente contra o Glenn Greenwald, que estava fazendo a Vaza Jato na época. E como o Sérgio Moro era parte do governo Bolsonaro, o pavão misterioso foi criado para atacar o Glenn Greenwald e o marido dele, o Davi Miranda, e o Jean Willis e todo mundo ali para tentar defender o Sérgio Moro e falar que as mensagens da Vaza Jato eram todas mentira. Uma dessas mensagens que o pavão misterioso forjou era uma mensagem do Alexandre de Moraes dizendo que ia prender alguém, dizendo que ia fazer alguma coisa legal. Ele publicou isso ontem. Mas por que o Alexandre de Moraes publicou isso ontem, se o pavão misterioso não existe já faz mais de 6 meses? Porque o inquérito das fake news fez uma certa descoberta, que é a descoberta de que o chefe do esquema de fake news é o Carlos Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes deu um tiro certeiro. Ele só deu a pontinha do iceberg. O iceberg mesmo está na investigação que tá para ser finalizada. A coisa tá ficando feia pro bolsonarismo, eu tô falando. Eles vão acabar todos presos, eles vão presos. O Alexandre de Moraes falou isso. A justiça vai ser implacável com esses que estão fazendo isso aí. Olha só, ele tá levando pro lado pessoal até, tá falando: ó, estão me atacando, inclusive, me atacaram, eu tô vendo tudo e eu sei quem foi. E eu vou falar mais sobre essa investigação e dos desdobramentos. E também vamos falar sobre o Financial Times, que é o maior jornal de economia do mundo, que hoje falou que o Bolsonaro vai levar o Brasil a um desastre. Aí comenta aí, o Financial Times é comunista? O Financial Times é de esquerda? O Bolsonaro diz que a mídia do mundo inteiro fala mal dele porque a mídia é de esquerda. O Financial Times é de esquerda? O Financial Times será que não entende nada de economia? O maior jornal de economia do mundo? Comenta aí qual é a sua opinião sobre por que eles estão atacando o Bolsonaro. É injusto esse ataque? Mas antes, você quer ver o governo Bolsonaro cair? Você quer ver a casa cair? Curte o vídeo. Ali embaixo do vídeo tem um joinha. Clica. Curte o vídeo e aqui clica no botão, vai aparecer inscrever. Se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça e você ajuda muito a luta contra o bolsonarismo. Os canais bolsonaristas são maiores que os canais de esquerda, que os canais anti-bolsonaristas. Sabe por quê? Porque eles fazem um networking. Os políticos bolsonaristas estão sempre divulgando os canais bolsonaristas. Os da esquerda não fazem isso, não divulgam os canais da esquerda. Então, você quer ajudar? Se inscreve no canal, já é uma grande ajuda. Aproveita e compartilha o vídeo. E sempre que compartilhar o vídeo, uma dica, coloca uma chamadinha, alguma coisa para as pessoas também compartilharem, quererem compartilhar, encaminhar sua mensagem, passar para frente e para as pessoas também quererem clicar, porque aí ajuda muito a luta contra o bolsonarismo. Eles atacam com mentiras, e estamos falando exatamente disso aqui, de fake news. Eles atacam com mentiras e a gente quebra a mentira com a verdade. Então vem com a gente, é 1 segundinho de graça se inscrever. Agora, vamos falar sobre a investigação sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está conduzindo o inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes, ele é especialista em investigação. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo há muito tempo e ele conduziu, ele mesmo, várias investigações. O bolsonarismo tá contra ele, porque é ele quem conduz o inquérito das fake news. E mais do que o inquérito das fake news, ele também está conduzindo o inquérito que está investigando quem é que financia esses atos antidemocráticos do Bolsonaro. Eu não gosto da palavra atos antidemocráticos, eu acho
uma coisa vaga. Esses atos do Bolsonaro, essas manifestações todo fim de semana, geralmente é sábado ou domingo, em que eles pedem fechamento do STF, fechamento do Congresso e tudo mais. É ele quem está investigando. E essa investigação está sob sigilo total. Eu já falei aqui, os delegados da Polícia Federal e os agentes da Polícia Federal que estão na investigação, eles não têm acesso a nada. Quando o Alexandre de Moraes fala, quebra o sigilo fiscal de não sei quem, fiscal e bancário de não sei quem, ele não dá. Geralmente, numa investigação é assim, quem está pedindo, o Ministério Público, quem está pedindo a quebra de sigilo, ou qualquer coisa que a polícia tem que fazer, pede, dá justificativa, e os delegados sabem o que eles estão investigando, eles ligam os pontos, fazem um quebra-cabeça do caso e levam a investigação juntos. Nesse caso, não. O Alexandre de Moraes está investigando sozinho, ele só está usando a Polícia Federal, os agentes disponíveis da Polícia Federal para essa investigação, ele só os está utilizando como peças de um quebra-cabeça. Por exemplo, você vai lá e faz isso, agora me dá o resultado. E os delegados não sabem em que pé está a investigação, não sabem quem é que está sendo mais investigado ou menos investigado, eles não sabem por que eles estão quebrando os sigilos, por que não, eles não sabem de nada, porque o Alexandre de Moraes não confia em ninguém, ele não quer que essa informação vaze, ele já sabe que o Bolsonaro tem informações sigilosas da Polícia Federal que vazam informações para ele, então ele não confia em ninguém, só quem sabe em que pé está a investigação, no caso está terminando, isso ele mesmo já falou, mas só quem sabe quem está sendo investigado, quem são os chefes, quem são os empresários que financiam tudo, quem tem o panorama completo é só ele. E agora ele mandou essa indireta para o Carlos Bolsonaro, publicando um print screen do pavão misterioso. O Felipe Neto até respondeu a ele, o Felipe Neto tem 12 milhões de seguidores no Twitter, que não é pouca coisa, 12 milhões de pessoas seguindo ele, e o Felipe Neto falou, ministro Alexandre de Moraes, eu também sofro com isso faz vários anos, mas intensificou depois da eleição e mostrou um print screen de uma fake news contra o Felipe Neto, contra ele mesmo, contra o Felipe Neto. Então, a coisa está avançando. Essa investigação, ela corre em paralelo à investigação da CPI das fake news. E a CPI das fake news vai convocar o presidente do Banco do Brasil. Por que o presidente do Banco do Brasil? Porque tem uma organização chamada Sleeping Giants Brasil, que eles começaram a atacar sites bolsonaristas pela monetização. Eles vão no Twitter de empresas que anunciam nos sites bolsonaristas, porque muita gente não sabe, mas um site, geralmente a maioria dos sites, os anúncios são feitos pelo Google. E o Google coloca ali quem estiver pagando mais pelo anúncio. E aí vamos supor, quem está pagando mais nesse momento é a Peugeot. Aí vai aparecer um anúncio da Peugeot de carro. Aí o que acontece? Essa organização está indo atrás da empresa falando, ô Peugeot, você está pagando anúncio nesse site que proporciona fake news, que está contra a pandemia, está contra tudo que fala a Organização Mundial da Saúde e não sei o que, bloqueia o site. Porque no sistema do Google você pode escolher onde você quer anunciar, e aí pagar mais, ou você pode bloquear para o seu anúncio não aparecer em determinadas páginas. E aí eles começaram a ir em mais de 100 empresas, uma atrás da outra, falando bloqueia esse site, bloqueia o site. Aí quando bloqueia aparece outro anúncio, aí eles vão nesse outro e falam bloqueia o site. E foram ao Banco do Brasil. E o Banco do Brasil falou, ok, vamos bloquear, e bloquearam o site. O Carlos Bolsonaro ficou bravo. Como assim, está bloqueando o Banco do Brasil estatal, que o Jair Bolsonaro é quem escolhe o presidente? O Banco do Brasil está bloqueando anúncios num site de fake news bolsonarista? Não, o Carlos Bolsonaro enquadrou o Weingarten, que é o secretário de comunicação, e o Weingarten falou, não, vamos contornar isso. No dia seguinte, o Banco do Brasil voltou a anunciar no site. Então, o presidente do Banco do Brasil vai ter que explicar na CPI das fake news por que o Banco do Brasil continua dando dinheiro público, que é dinheiro do Banco do Brasil, para um site que propaga fake news. Só um adendo sobre o Sleeping Giants. Eu acho a atitude louvável, mas é muito pouco eficaz. O que você acha mais fácil? Você ir atrás de 300 patrocinadores ou simplesmente ir atrás do Google? Porque o sistema é do Google. Ir atrás do Google e falar, Google, bane esse website. Pronto, não precisa ir atrás de 300 se você vai atrás de quem assina o cheque. Quem assina o cheque é a Google. Quem paga, e tem até uma matéria do Intercept que mostrava que esses sites de fake news ganhavam mais de 25 mil reais por mês. Gente, 25 mil reais por mês. Eles tinham ajuda de funcionários da Google para posicionar os anúncios e tudo de maneira melhor. Quer dizer, o Google ajuda o site. Então, por que não vai atrás de quem assina o cheque? Minha opinião, é inútil você ir atrás do patrocinador, porque é assim, ele bloqueia o site, aparece outro. Aí você tem que ir atrás do outro, aí demora dias.
Aí ele bloqueia, aparece outro. Aí quando você vê, você vai atrás de 900 empresas, 1000 empresas. Aí elas todas respondem, o site continua ganhando dinheiro. Vai atrás do Google. Aí tem quem diga, Thiago, mas a Google não vai banir. Então continue indo atrás do Google e denunciando. O Google está financiando fake news. O Google está financiando fake news. E vai atrás da empresa para falar, pare de anunciar no Google. Não dê mais o seu dinheiro para o Google, porque o Google financia fake news. Não só esse website, mas vários outros. Então, não é eficaz, é excelente, é louvável, inclusive eu vou no Twitter e eu ajudo, toda vez que eu vejo uma publicação, não custa nada, 10 segundos eu ajudo a twittar, eu tweeto. Ou @Fiat, bloqueia esse site, eles fazem bloco, então imagina, mais de 1000 pessoas mandando mensagem para a empresa, a maioria delas respondeu positivamente, dizendo que iam bloquear o site, inclusive o Banco do Brasil, mas não é eficaz. Eu gosto muito de eficácia. Eu não gosto de ficar indo atrás de 100 empresas quando você pode ir atrás de uma. E depois quer ir atrás de 100 empresas, fale para elas. Não anuncie mais no Google enquanto o Google não banir esse site da rede AdSense. Aí alguém pode falar, Thiago, mas esse site pode usar outra rede de patrocinadores de anúncios. Mas para alguém que trabalha com redes sociais e com marketing há mais de 10 anos, eu te falo, o AdSense paga 5 vezes mais que qualquer outro. Então, tirando o AdSense desses sites de fake news bolsonaristas, eles perdem 80% do financiamento deles em uma tacada. Não é 80% você já perdeu aqui. Não precisa ficar indo atrás de trocentas empresas, não. Essa é a minha opinião sobre o assunto, que é uma opinião que ninguém agora deu, porque ninguém é especialista em marketing em redes sociais. Eu estou falando com propriedade de quem tem 10 anos de experiência. Então, mais de 10 anos, desde 2007, então são 13 anos de experiência. Essa é a opinião. Agora vamos voltar a falar. Não, vamos falar agora sobre o Financial Times. O Financial Times, eu deixei para o finzinho do vídeo. O Financial Times fez hoje um artigo, estava na capa do Financial Times, falando que o Bolsonaro vai levar o Brasil ao desastre. E falou o que todo mundo aqui fala e que a mídia internacional, é claro que viu. O Bolsonaro, ele é mais ou menos um Donald Trump, só que muito mais burro e muito pior. Por quê? O Donald Trump defende a cloroquina, que a Organização Mundial da Saúde hoje, inclusive, mandou parar todas as pesquisas com a cloroquina, porque mata. A cloroquina mata pessoas, não cura, mata. A Organização Mundial da Saúde falou, cloroquina mata. O Donald Trump só defende, fala, a cloroquina é a cura, não sei o que, pode ajudar. O Bolsonaro não apenas defende, como ele obriga médicos, fez um novo, inclusive demitiu outro ministro, fez outro ministro se demitir para poder obrigar médicos a prescreverem a cloroquina. Então o Bolsonaro fez isso, é bem pior do que o Trump. O Trump fala mal sobre a ciência e tudo mais. O Bolsonaro vai lá e demite o ministro porque ele escutava a ciência. Aí faz o outro se demitir porque ele escutava o que dizem cientistas. Então ele é pior que o Donald Trump. O Donald Trump, ele se diz simpático a essas manifestações que são contra o isolamento. O Donald Trump falou que ele tem simpatia por isso. O Bolsonaro não apenas se diz simpático, como ele vai na manifestação. Então é bem pior que o Donald Trump. É isso que o Financial Times faz uma comparação. Trump, Bolsonaro. Bolsonaro é 100 vezes pior. Aí eles falam, olha, o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, mesmo assim é o segundo país com mais casos. E o Brasil, o número de mortes no Brasil está dobrando a cada 2 semanas. No Reino Unido, é um jornal do Reino Unido, em inglês. No Reino Unido, o número de mortes dobra a cada 2 meses. Isso porque o Reino Unido levou uma pancada forte do coronavírus. Então no Brasil, a cada 2 semanas, a situação é bem pior. Aí até falaram no meio do texto, o Financial Times fala, mas dá para culpar o Bolsonaro? O Bolsonaro não tem culpa pela pobreza da população, ele não tem culpa pelo sistema de saúde, porque ele chegou agora há pouco, mas o Bolsonaro manda as pessoas saírem de casa. E como ele tem 30% de apoio, mais ou menos, 30% da população não faz isolamento nenhum. Eles continuam saindo de casa. Por conta do Bolsonaro, os governadores têm medo de decretar lockdown. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não decretou lockdown em quase nenhum lugar. Só quando o sistema de saúde já está assim afogado, que 99% das UTIs estão em uso, que agora as pessoas vão realmente morrer, aí decreta-se o lockdown, porque os governadores estão covardes diante da atitude do Bolsonaro e de 30% da população que fazem um barulhão, né? Esses 30% fascistas imbecis. Então, o Bolsonaro sim está levando o Brasil ao desastre com esse tipo de atitude, porque ele sendo presidente, quando ele diz que
quem ficar em casa é covarde, isso pega na população. 30% da população fala, realmente, eu vou continuar saindo. Os prefeitos e os governadores se sentem pressionados a quê? A não decretar o lockdown. Olha em São Paulo, o covardão do Bruno Covas e o covardão do João Dória não decretaram lockdown lá em março. Já teríamos reaberto em São Paulo, já teria tudo reaberto, mas não decretaram lockdown lá em março. Agora anteciparam os feriados. O que aconteceu? O isolamento na cidade não diminuiu, foi de 49%, que é o mesmo da semana anterior e da outra semana, inclusive menor a taxa de isolamento do que no comecinho da pandemia, e espalhou o vírus. Agora o vírus viajou de São Paulo e também tem mais casos no litoral e tem mais casos no interior, porque as pessoas foram viajar no feriadão de Dória e Bruno Covas. Dois covardões. Tem pessoas covardes, Dória e Bruno Covas. E olha que os dois no começo estavam peitando o Bolsonaro, mas aí mostraram que são dois cagões. Então, o que acontece é que o Bolsonaro está levando o Brasil para um desastre sanitário e um desastre econômico. Porque se tivesse feito o lockdown direitinho lá em março, já estava reabrindo. E aí o dono do Madeiro que fala, eu quero reabrir, já estaria reaberto, imbecil. Já estaria reaberto, imbecil, dono do Madeiro. Ou do velho da van, já estaria reaberto. Já estaria. O Brasil, se fechasse as fronteiras, fizesse o lockdown direitinho, testasse a população, ó, tem caso aqui, tem caso aqui, tem caso ali, vamos tratar esses casos ali, pum! Maio, já estamos no fim de maio, já estava reabrindo tudo, eu já estava aqui, falava, vou gravar esse vídeo e vou pro bar. Não vou porque está fechado graças ao Bolsonaro. É isso, essa situação do Brasil. Estamos à beira de um desastre, o número de mortes só aumenta. Tem gente que tenta se enganar, é normal as pessoas quererem se enganar e falar, não, já está acabando, não está acabando. O número de casos aumenta a cada dia mais do que aumentava no dia anterior. O número de casos diários só aumenta, o número de mortes por dia só aumenta. Não está estável e não está diminuindo, então não está acabando. A gente está muito mais próximo do começo da desgraça do que do fim da desgraça. Coloque isso na sua cabeça e lembre-se, fique em casa. E ataque as pessoas online, as pessoas que estão na rua, que saem na rua, amigo, parente, saiu na rua, xinga mesmo, porque é gente burra. A gente tá aqui sofrendo porque eu tô sofrendo em casa sem sair há 2 meses por causa de gente burra, como esses apoiadores do Bolsonaro que saem de casa. É isso, e a casa vai cair. São várias investigações contra o bolsonarismo. Aí infelizmente tem a pandemia, mas a pandemia é implacável. Todo mundo que tentou contra o vírus perdeu. O Donald Trump perdeu, o Boris Johnson perdeu, quem tentou, perdeu. O Bolsonaro também vai perder. E como ele se coloca num pedestal, quanto mais alto, maior o tombo e mais caquinhos ele vai se despedaçar quando ele cair do pedestal em que ele está se colocando. A casa vai cair. Quer ajudar a casa a cair? Curte o vídeo, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. É muito importante se inscrever no canal. Vamos pra cima do bolsonarismo. Falou!